Ei, pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre a temática de educação. Se o tema for ligado à educação, quais são os diversos temas que podem ser cobrados? E vou trazer aqui para vocês diversos repertórios socioculturais. Filme, série, frase de filósofo, artigo da Constituição, que vocês podem usar nesse tema. Se já gostou do assunto, dê um like e inscreva-se no canal e ative a notificação para sempre ficar sabendo de vídeos novos. Vamos lá? Hoje eu vou falar para vocês sobre o nicho educação. Se o tema for ligado à educação, eu vou passar para vocês vários dados estatísticos que vocês podem usar, várias citações, filmes e séries para ilustrar esse tema. Vamos começar falando sobre as temáticas que podem cair envolvendo o tema educação. Vamos lá? Alguns temas quentes aí. Gente, caneta e papel na mão, vamos anotar aí, hein? Vai pausando e vai anotando. Primeiro, educação domiciliar. Inclusive, tem um projeto de lei em andamento sobre esse assunto. Dica quente aí, educação domiciliar. Educação à distância, que também está super em voga, né? Como que hoje em dia os professores e alunos tiveram que se adaptar, assim, de última hora a essa educação à distância. Evasão escolar. Por causa da pandemia, muitos alunos não estão se adaptando ao ensino à distância e vão acabar saindo das escolas, né? Então, evasão escolar. Eu tô vendo muita evasão também de escolas particulares, as pessoas saem da escola particular e procuram ensino público por causa da crise econômica. E outro tema que também é ligado a isso, educação em tempos de pandemia. Quais vão ser os impactos para a área da educação da pandemia? Vai ter muitos impactos, né, gente? O Brasil praticamente parou, né, no que diz respeito à educação, porque infelizmente o nosso sistema online da educação pública ainda não está 100%, né? Então a educação vai ficar bem prejudicada. Analfabetismo digital, que hoje em dia, né, não é todo mundo que tem acesso à internet, ainda temos muita exclusão digital e o analfabetismo digital. Muita gente ainda não sabe mexer nas ferramentas aí, que pra gente é muito fácil, mas para muitas pessoas é muita novidade. Leitura dos brasileiros, gente, é um tema bem bacana que pode cair também aí. Uma percentagem muito pequena dos brasileiros que leem, né, regularmente, é um percentual muito pequeno. Alfabetização de adultos, né, o ensino EJA, valorização do ensino superior também é uma temática, valorização do professor, eu acho que agora mais do que nunca, os pais que estão tendo que fazer os deveres com os filhos, ensinar a matéria para eles, agora eles estão vendo o papel do professor e como é importante a vida do professor, né, na vida dos alunos aí. E outro também, tema incentivo à pesquisa, que também aí é um tema forte, gente, incentivo à pesquisa. E hoje também, por causa da pandemia, a gente vê como que é importante esse incentivo à pesquisa. E hoje em dia a pesquisa das vacinas que vai salvar o mundo. Eles estão correndo atrás de uma vacina, não vai demorar a sair e é o que vai salvar o mundo. Porque enquanto a vacina não sair, o mundo não vai voltar ao normal. Então é muito importante esse investimento na pesquisa. E aqui no Brasil não tem incentivo na área da pesquisa, que é um absurdo. Aqui no Brasil nós temos universidades, temos institutos excelentes, mas que falta incentivo aí governamental em relação à pesquisa. Agora eu vou falar para vocês algumas citações que, se o tema for ligado à educação, quais citações que a gente pode colocar. Lembrando sempre que é bom variar, intercalar. Na introdução põe um dado estatístico, no desenvolvimento põe um filme, no outro parágrafo de desenvolvimento coloca uma citação para ficar bem diversificado, isso conta ponto. Vamos ver uma frase clássica aí do Immanuel Kant, gente. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Uma frase simples e que se encaixa em qualquer um daqueles temas que a gente falou sobre educação. Outro aqui. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Frase aí do Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. Olha que frase forte. A educação é a arma mais poderosa. Todos os problemas podem ser resolvidos através da educação. Então, como tese de diversos temas, a gente pode colocar que a falta de educação é um dos grandes problemas para resolver tal problema, né? A causa do problema.
Outra frase do Pitágoras, o matemático Pitágoras: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Então, mostrando aí como a educação tem esse poder. Se for um tema, por exemplo, ligado até uma crise penitenciária, por exemplo, encaixa essa frase: eduque as crianças e não será necessário castigar os homens. Agora uma frase aqui de Padre Antônio Vieira: a boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor. Então a gente tem que investir na educação dos filhos sempre, porque em qualquer lugar tem valor. E hoje em dia o mercado tão competitivo, quem não estudar, não se especializar, vai ficar de fora. Então a educação é a chave do sucesso aí. Agora, para finalizar, uma fala de Paulo Freire, filósofo brasileiro, pensador, educador Paulo Freire. Sou fã do Paulo Freire, olha lá. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Agora vamos falar aí sobre alguns dados estatísticos envolvendo a educação. Dados que vocês podem utilizar na redação, tanto na introdução quanto no segundo e terceiro parágrafo de desenvolvimento. Anotem aí alguns dados importantes. Segundo o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quer dizer, um instituto sério, 7% dos brasileiros com mais de 15 anos não sabiam ler e escrever, não sabem ler e escrever, resultando em 11,5 milhões de analfabetos. Quer dizer, ainda é muita gente, né, gente, aqui no Brasil. 11,5 milhões de analfabetos em pleno século 21. Isso representa 7% dos brasileiros com mais de 15 anos. Então, é um dado bem sério. Outro aqui, segundo o IBGE também, gente, 23% entre os jovens de 15 a 29 anos não estudam nem trabalham, estão longe de uma qualificação. Quer dizer, 23% não está fazendo nada, gente. 15 a 29 anos, que é uma idade ativa, e 23% não está fazendo nada. 48,5 milhões de jovens, independentemente de pandemia. Esse dado aqui é um dado de 2017. Quer dizer que é muita gente sem fazer nada, sem produzir, né? Sem estudar, sem nada. Outro dado importante também do IBGE, gente. De acordo com o IBGE, 40% dos brasileiros com mais de 25 anos não tem ensino fundamental. Vocês sabem o que é isso, gente? 40% dos brasileiros não tem ensino fundamental. Olha como é que essa nossa educação está precária. 40% não tem ensino fundamental. E com mais de 25 anos. Então, a alfabetização, a educação aí é um tema forte. Vamos ver mais outro dado importante. De acordo com o IBGE também, a população negra é a mais afetada com a negligência educacional. Quem mais sofre com a educação, né, com as mazelas do déficit de educação é a população negra. Olha esse dado, gente. Enquanto 3,9% da população branca com 15 anos não concluiu os estudos, então aqui 3,9%. Esse mesmo percentual, gente, em relação à população negra, sobe para 9,1%. Branco, 3,9%. Os negros, 9,1%. 3 vezes mais de população que não concluiu os estudos. Quer dizer que a população negra está sendo mais atingida aí nesse aspecto. Então, pode se estar em relação à educação ou em relação a preconceito, racismo, né? Algo ligado aos negros. Vamos ver outro dado aqui. Segundo o IBGE, mais de 25 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não concluíram seus estudos, gente. Então, esse dado aqui é no geral. Então, entre 15 e 29 anos, que seria uma população ativa, 25 milhões de jovens não concluíram os estudos. É muita gente também. Agora, a justificativa para essas pessoas, né, de 15 a 29 anos que não estão estudando, a primeira justificativa, a causa maior disso acontecer, gente, 34% é em questão de ajuda financeira, porque optam por trabalhar para ajudar a família. Então, a maioria dos brasileiros que não estudam é para ajudar a família em casa.
E depois vem o interesse do aluno, que representa 20%. Ou seja, tem 20% da população que não está estudando porque não quer. E 34% está estudando porque prefere ajudar a família. Então, são dados aí que vocês devem anotar, porque em qualquer tema ligado à educação, vocês vão poder colocar esses dados aí, certo? Então agora a gente vai falar sobre algumas séries e filmes que dá para usar se a temática for sobre educação. Por exemplo, teve uma série global, gente, Segunda Chamada, feita pela Débora Bloch, né, que é uma das professoras, uma série que aborda diversos temas, como o uso de drogas, bullying, sobre o homossexualismo, precariedade da educação brasileira, que é uma série que passa numa escola pública, se não me engano, da periferia de São Paulo. Então é a escola que mostra a realidade brasileira, fala sobre evasão escolar, sobre orientação sexual. Então trata de diversos temas. Então se for algum tema ligado à educação, podem falar aí sobre essa série Segunda Chamada. A série Segunda Chamada, exibida pela Rede Globo, mostra o problema da precariedade da escola pública do Brasil. Ponto. Fora da realidade, nota-se que tal fato ainda é presente nos dias de hoje, entendeu? Faz alguma alusão nesse sentido que fica legal. Agora vamos falar sobre filme. Tem um filme que chama Extraordinário, que mostra um menino que é deficiente. Na verdade, ele tem uma deficiência, mas não uma deficiência intelectual, é uma deficiência na conformação, que ele nasceu assim com o rostinho um pouco deformado. E por conta disso, ele tinha vergonha de ir para a escola e os pais não mandavam ele para a escola. Então, os pais alfabetizaram a criança. Olha que bacana falar sobre a educação domiciliar, que é um tema que está super badalado, e citar esse filme extraordinário. Depois ele vai para a escola, mas ele vai com capacete, com vergonha de mostrar o rostinho. Lá na escola ele acaba sofrendo bullying e tudo mais. Então é uma temática que mostra um pouco sobre a educação domiciliar e fala um pouco sobre o preconceito e sobre o bullying. Filme extraordinário. Então eu indico vocês assistirem aí. Outro filme maravilhoso que é da educação também, gente, Escritores da Liberdade, que é com aquela atriz Hilary Swank. Esse filme, Escritores da Liberdade, mostra uma escola da periferia, né? E é uma escola que passa por diversos problemas, alunos rebeldes, que não estão nem aí, que não querem saber da aula, até que chega uma professora novata, que é a Hilary Swank, e vai começar a mudar o pensamento desses adolescentes. Por quê? Ela começa a enxergar as pessoas ali de uma forma melhor, ela procura saber mais sobre a realidade da vida deles. Ela pede para eles escreverem uma redação contando sobre a vida deles. E ela percebe, então, que muita da rebeldia dali é porque essas pessoas, esses adolescentes que estão na escola, passam por problemas de fome, pai que bate na mãe em casa, pais drogados. Então, a pessoa tem aquele problema, muitas das vezes, como forma de chamar a atenção. A partir do momento que a professora começa a ouvir e aproximar daquele adolescente, a realidade daquele adolescente muda. Eles começam a ver a escola como libertadora e começam a prestar atenção e se interessar pelos estudos. E aquilo ali vai transformar o futuro de todos eles. Filme aí, Escritores da Liberdade. Então dá para citar também em diversos problemas ligados à área da educação, que muitos dos problemas estão na negligência familiar e até na negligência educacional, porque as escolas não enxergam o problema dos alunos. Então faz-se necessário, por exemplo, a presença de psicólogos na escola para estar mostrando ali um canal de comunicação para ajudar a solucionar esses problemas que os jovens vivenciam. Agora vamos falar aqui, gente, sobre a Constituição. Qual o artigo da Constituição que a gente pode usar se o tema for ligado à educação? Nós temos o artigo 6º, que fala sobre os direitos sociais, e um desses direitos sociais é o direito à educação. Não fica chique? De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 6º, a educação é um direito social. Ponto. Contudo, nota-se que essa garantia é muitas vezes deixada de lado por causa disso e disso.
Já ficou bacana, já ficou criativo citar aí a Constituição. Outro artigo também que fala sobre educação na Constituição é o artigo 205, que diz o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Se por acaso não lembrar do artigo inteiro, você pode colocar o artigo em blocos. A educação é direito de todos, segundo a Constituição, às vezes não precisa lembrar o número exato do artigo. Segundo a Constituição, a educação é um direito de todos. Segundo a Constituição, a educação é um dever do Estado. Segundo a Constituição, a educação é dever da família. E assim vai. Então, um artigo que fica aí também bem criativo. Então, se o tema for educação, vocês vão ter muito repertório aí. Espero que vocês gostem. Um beijo para todos.